Então o papo hoje é sobre precificação de honorários contábeis e demais fontes de receita também, porque não é apenas o honorário da contabilidade em si que nós cobramos, que nós recebemos na contabilidade. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Vou contar aqui algumas estratégias que nós utilizamos na M. Quem não conhece ainda a M Contabilidade, tá? Quem não conhece ainda o Anderson Maísse, sou eu, sou contador, sou o diretor aqui da M. A nossa empresa, para quem não sabe da nossa história ainda, embora eu já tenha contado aí nessas últimas lives que nós fizemos, nós estamos aqui na cidade de Naviraí, no interior do Mato Grosso do Sul, e daqui hoje nós estamos atendendo centenas de empresas por todo o Brasil, tá? Então tem muita estratégia por trás disso. Estando numa pequena cidade, a gente está conseguindo alavancar muito a nossa empresa. Todos os meses a gente vem colocando média de 15 a 20 novos clientes novos aqui para dentro da nossa carteira. Esse mês 7, por exemplo, agora nós fechamos exatamente com 20 novos clientes e eu vou contar, já contei várias estratégias relacionadas a ferramentas que nós utilizamos, eu já contei várias estratégias relacionadas ao marketing, eu já contei a nossa história, que é a minha trajetória para chegar, por onde eu passei até conseguir chegar com a M até onde nós estamos hoje. E hoje eu vou contar para você então algumas estratégias, né? Alguns planos que nós aplicamos aqui na M relacionado à precificação de serviços contábeis, beleza? Quem está chegando agora aí com a gente, Vander, boa noite, Vander, Vitor Moura, boa noite, ContaWise, boa noite pessoal aí da ContaWise Contabilidade, William, boa noite William, sejam todos bem-vindos pessoal. Quem for tendo dúvida aí, vocês podem ir mandando para mim aqui as dúvidas na bolinha, na interrogação aqui, que eu vou parando no decorrer da live e a gente vai respondendo as dúvidas, vamos batendo papo, tá bom? Bora pro conteúdo então, pessoal. Bom, uma coisa que todos vocês sabem é que preço de honorário contábil, tá? Não estou falando de consultoria, não estou falando de BPO financeiro, não estou falando daquela contabilidade consultiva, estou falando de obrigações recorrentes ali, a conformidade fiscal, a conformidade da parte contábil. Esse serviço contábil está cada vez com preço menor, certo? Não adianta a gente falar que não é bem assim, que tem quem valoriza, porque nós sabemos que esses serviços eles estão sendo cada vez menos valorizados pelos clientes, pelos usuários deles, e cada vez a turma vem buscando mais aí por preço, né? Sabemos que temos aí hoje empresas praticando honorários a partir de 89, na verdade já tem muita empresa praticando valores aí até menores que esse. Conhecemos muito bem a realidade desse tipo de empresa, nós somos contadores, somos empresários contábeis, nós acompanhamos o mercado e sabemos o que de fato eles entregam, mas fato é que a gente precisa ser competitivo, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa estar na luta aí no mercado. Quem que sofre mais com essa queda de preços, com o surgimento dessas contabilidades online via plataforma, jogando esses preços lá embaixo cada vez mais, são aqueles contadores mais tradicionais, né pessoal? Aqueles contadores ali mais conservadores, aqueles que não aceitam essa mudança que está passando o mercado contábil, mas não adianta se lamentar, não adianta se revoltar, não adianta espernear, não adianta chorar, não adianta gritar, não adianta ficar nervoso, porque isso não resolve o problema. O que vai resolver o problema de fato é ser estratégico, né? Nós precisamos ser competitivos, a gente precisa ganhar dinheiro no mercado contábil, a gente precisa ser estratégico e a precificação precisa estar alinhado de fato ali com o nosso custo e com a otimização dos nossos processos. Não adianta a gente achar que isso vai passar daqui a pouco, que essas contabilidades online não vão durar, porque isso é uma realidade, o futuro do mercado é cada vez mais as coisas serem digitais, as coisas serem online, e infelizmente cada vez vão surgir mais empresas oferecendo esse tipo de serviço por valores menores. A gente precisa então ser estratégico e é nisso que nós pensamos o tempo todo aqui na M, essa visão estratégica que a gente está trabalhando o tempo todo, e é com essas estratégias de precificação que nós temos aqui que nós conseguimos garantir uma lucratividade e um crescimento acelerado também, como eu venho falando para vocês mesmo do interior. Ter aí média de 20 empresas novas todos os meses é um crescimento muito grande, tá? Pouquíssimas empresas aí conseguem isso e nós mesmo estando no interior nós conseguimos, e a precificação é uma estratégia que nós utilizamos e nos traz excelentes resultados e eu vou falar para você sobre isso, tá bom? O primeiro fator que nós precisamos analisar, pessoal, é pelo que nós queremos concorrer, né? Pelo que você quer concorrer aí na tua empresa, no teu negócio contábil, você quer concorrer
por preço ou por valor. Então tem toda essa diferença. Se você quer concorrer com preço, o cara fez lá por 89, você quer fazer menos, primeira coisa, você tem que fazer uma plataforma. Você sendo uma contabilidade humanizada, que tem pessoas, que atende as pessoas, que realizam os processos pelo mesmo valor que os caras fazem, você não consegue, você vai quebrar. Então você não vai conseguir, não tem jeito, tem que partir para uma plataforma, porque se não for assim, o resultado seu não vai conseguir cobrir os custos que você tem dentro da tua empresa. Tá? Então, se você, assim como eu, pensa que o que você quer oferecer não é preço e sim valor, tá? Aí essa é a estratégia que nós aplicamos aqui e é sobre isso que eu vou falar com vocês a partir de agora. Deixa eu ver quem mais que está chegando por aqui. O Rodrigo está por aí. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Guilherme. Israel, contador. Boa noite, Israel. Miriam, sejam bem-vindos. Vamos lá, pessoal, qualquer dúvida que tiver referente ao que eu estiver falando aqui sobre o tema da live de hoje, precificação, valores a cobrar nos honorários, abertura de empresa, serviços extras aí, tá? Vai mandando que eu tô aqui hoje para responder. Hoje é dia de abrir a caixa preta da parte aqui financeira da EME, beleza? Vamos lá então, pessoal. Vou usar com vocês aqui alguns exemplos, tá? Do que nós fazemos aqui na EME. E vocês fiquem muito à vontade para estar perguntando, até ver se de repente é a realidade de vocês, se está bem próximo do que vocês estão fazendo, de repente vocês estão com valores aí muito diferentes. Vão mandando aí que eu vou parando aqui, a gente vai conversando, vamos falando sobre isso. Aqui nem sempre nós tivemos os preços, aí, os valores que nós praticamos hoje. Eu já fui aquele tipo de contador, sabe aquele que chega no escritório dele, é meio salário mínimo para começar a conversa. Se o camarada não quiser pagar meio salário mínimo de honorários, que procure outro contador, né? Então eu já tive lá atrás um posicionamento assim. Eu acho que muitos contadores também. Era muito normal, há um tempo atrás, os honorários contábeis, independente de analisar a fundo qual que era a necessidade do cliente, quantos funcionários ele ia ter, se era só serviço, se tinha serviço e comércio, não era feita uma análise assim muito minuciosa, era meio cultural nas empresas de contabilidade precificar com base em quantidade de salário mínimo, né? Então tudo partia de meio salário mínimo, pelo menos na minha região era muito assim, não sei se na região de vocês também, quero até que vocês comentem aí como que era um tempo atrás a precificação. Funcionava muito essa questão de meio salário mínimo, é um salário mínimo, a empresa um pouquinho maior era 2 salários mínimos, então aqui era a partir de meio salário mínimo e eu me posicionava assim. Há um tempo atrás, é claro, né, já faz um bom tempo, depois nós mudamos totalmente a forma de analisar custos, analisar investimentos, analisar a precificação, quanto cobrar do honorário de fato, para que de fato atendesse as necessidades, as possibilidades daquele cliente e, claro, gerando para nós uma lucratividade. Então essa questão do meio salário mínimo aí, ela ficou para trás faz tempo, né? E nesse modelo que nós estamos hoje, pessoal, esse modelo que nós estamos hoje, tá? A forma que nós precificamos, que nós analisamos, ó, o Vitor Moura aí, tá falando que é assim mesmo, até deu risada ali, porque é bem normal, né, Vitor? Contadores aí, era esse padrãozão aí de formato de cobrança de honorários. Então nós já fomos esse tipo de contador que cobrava assim, depois do meio salário mínimo a gente foi reduzindo um pouco, mas até chegar naquela parte analítica mesmo, de você entender, se posicionar de fato como uma empresa, ter uma análise financeira, né? Entender ponto de equilíbrio, entender ali a margem de contribuição, entender todas essas questões financeiras e começar a precificar de um formato diferente, quantos clientes eu pretendo, quantos clientes eu posso, como que eu vou investir para trazer esses clientes, enfim, aí você vai mudando todas as estratégias e hoje eu posso dizer para vocês que nós acertamos a mão, tá? Nós acertamos a mão no modelo de precificação que nós aplicamos aqui hoje. Imagina esse posicionamento de hoje, de cobrar meio salário mínimo, você falando com PJinhas, né? Os PJinhas, esse formato, né? Essa definição para empresinhas pequenas, até a gente pode falar que ela é mais nova, mas pensa, aquele PJinha que está começando um negócio agora, você fala para ele que é meio salário mínimo, cara, você não vai fechar contrato, esse cara sabe que está caro, e outra, esse valor de meio salário mínimo, às vezes isso compromete um percentual muito grande do faturamento bruto que esse cara vai ter. Então ele não está disposto a colocar 10, 15, 20% do que ele vai faturar à disposição do serviço de contabilidade. Esse cara vai jogar no Google alguma coisa relacionada a isso e você sabe, meu amigo, que a hora que ele entrar no Google, ele vai achar muita gente falando de preço de contabilidade a partir aí de 89, 59. Deve ter até mais barato que isso hoje. Se alguém conhece aí que tem preços abaixo desses 89, 59, até coloca aí
porque eu tenho certeza que deve ter sim, tá? E antigamente, né, pessoal, esse tempo que eu estou falando aí de cobrávamos meio salário mínimo, não existia toda essa divulgação com relação a valores, até porque tem o código todo ali da contabilidade, né, o código de ética, ele até proíbe falar em valor, fazer essa competitividade, mas enfim, o negócio hoje tomou uma proporção muito diferente, a gente tem que cuidar muito, a gente tem que acompanhar essa mudança e tem que defender o nosso, a gente tem que proteger o nosso, ser estratégico para que nós possamos continuar aí firmes e lucrativos e podendo continuar crescendo no mercado, né? Então, antigamente não tinha toda essa forma de buscar valores. Agora, hoje, fala para o cara que é meio salário mínimo, fala que é um salário mínimo, o cara que está começando agora, ele vai jogar no Google, vai achar algo mais barato, eu tenho certeza que você vai perder essa venda aí, tá? Então, temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Aqui na M hoje, nós iniciamos os nossos serviços, tá? Nós temos valores aí, nós precificamos os serviços contábeis a partir de R$ 197. Esses dias eu estava numa live falando de outro assunto, por acaso eu toquei nesse assunto, e algumas pessoas aí falaram que era mais 197, mas é muito baixo, é muito barato. Teve até comentários depois, né? A partir de 197 isso é prostituição do mercado contábil. Então tem uma galera aí que ainda não entendeu que as coisas mudaram e que você precisa ser estratégico para também saber para quem que você oferece um serviço de R$ 197. Isso não é a partir de 197 para qualquer tipo de empresa, para qualquer segmento. Então, eu falo sempre sobre ser estratégico, tá? Então, a gente precisa ser, para você ter uma contabilidade a partir de R$ 197, a partir de 197 e ser lucrativo. Então, eu vou explicar para vocês como que nós temos lucratividade fazendo uma contabilidade a partir de R$ 197. E nós temos ainda um valor menor do que isso. Para microempreendedor individual, tá? Embora muitos achem que microempreendedor não precisa de contador, mas vocês não fazem ideia do tanto de microempreendedor que estão por aí buscando contadores e às vezes eles têm até dificuldade em encontrar, mas tem muita demanda de microempreendedor e nós atendemos aqui a partir de R$ 147, certo? Não importa se eu vou tirar só uma guia para ele, se eu vou tirar a guia para ele e vou, por exemplo, registrar um funcionário, mas é a partir de 147. Não adianta o cara falar que é isso ou só aquilo para fazer menos não. Mas em alguns casos nós cobramos também, tá? Aí as pessoas falam, Anderson, mas 197, cara, esse valor não é muito barato? Eu respondo o seguinte, eu já trabalho nesse ramo, pessoal, há muito tempo, então a gente sabe o que é caro, o que é barato, e o que eu já entendi que é mais caro para mim é o meu tempo, né? Então, eu trabalhei em empresa de contabilidade que era pequena, a empresa foi crescendo, cada vez essa empresa foi exigindo mais do meu tempo, eu abri a minha empresa, começou pequenininho, foi crescendo, cada vez foi exigindo mais do meu tempo, então eu dou muito valor, mas muito valor mesmo no meu tempo. O que vale de fato o que vale de fato é o tempo que você vai dedicar. Então quando me perguntando se o 197 não é muito barato, eu analiso o seguinte, falo, cara, barato seria se eu tivesse que atender essa pessoa no meu escritório várias vezes. Vocês contadores sabem que tem clientes que eles vão várias vezes no escritório, qualquer coisinha ele tem que ir no escritório, sentar na tua mesa, sentar na tua frente, conversar de um monte de coisa que não tem nada a ver com a questão em si, com o serviço em si, te toma um baita de um tempo, te leva um monte de problema. Se esse cara demandasse muito tempo da minha equipe, seria caro, tá? Mas esse camarada que eu estou falando do 197, ele não é assim, eu vou te contar como que ele é daqui a pouco. Se eu tivesse que ter um motoboy, se eu tivesse que ter uma moto, um funcionário que seria o meu motoboy, se eu tivesse que ter a despesa com gasolina, com a manutenção dessa moto para estar indo até esse cliente algumas vezes por mês, levar documentos, buscar documentos, ter aquele malote. Se alguém ainda trabalha com malote, me responda aqui. Se algum de vocês ainda trabalham com malote aí, a gente não usa mais malote há um bom tempo aqui. Então, seria caro para mim se fosse dessa forma. Eu não poderia atender o cara por 197 se fosse esse o perfil dele. Se eu tivesse que cobrá-lo várias vezes para ele me mandar os documentos, para eu fazer fechamento de folha de pagamento, de escrituração fiscal, a contabilidade, extratos bancários, se esse cara é desorganizado, não me manda, eu tenho que ficar ligando, cobrando, ir na empresa buscar, esse cara sim me custa caro. O perfil do 197 que eu estou falando aqui não é esse cara, tá? Emitir notas urgentes para esse cara, sabe aquele tipo de cliente que ele te liga ali, seu expediente até 18 horas, ele te liga 17h58 falando que o caminhão acabou de chegar lá e ele precisa carregar uma mercadoria para mandar lá para Conchexinha e precisa que você emita a nota para ele urgente naquele momento, senão o caminhão dele não sai
e ele vai tomar um baita de um prejuízo. Quem já teve esse tipo de solicitação aí? Né? Quem que já se deparou com isso? É muito comum em escritórios de contabilidade. Esse não é o cara do 197 que eu estou falando para vocês, tá? Não é esse o cara que eu estou falando para vocês. Se eu tivesse que atender os funcionários deles, quem aí, pessoal? Quem aí? Ó, deixa eu dar uma boa noite para a galera que está chegando aqui. O Maxwell está chegando aí. Está chegando aqui a Ellen, o Gilberto, a Aninha, o Maurício, o Lele, Contsul, Samila, Roberta. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, tá? A gente está falando hoje aqui sobre precificação de serviços contábeis. Então, esse cara seria caro se fosse esse tipo de cliente, tá? Se eu tivesse que atender os funcionários deles com dúvidas, que contador aí que nunca teve ou problemas ou contratempos ou teve que despender de muita energia porque direto os funcionários dos seus clientes vão até o escritório de vocês, ou iam pelo menos quando vocês estavam em outro formato, se ainda não estão no digital, iam até o escritório de vocês com os olerites deles, querendo que você explicasse rúbrica por rúbrica. Mas por que descontou isso aqui? Mas por que isso? Mas e esse DSR? Mas esse cálculo está errado. Quantos contadores já não tiveram problemas de gastarem muito tempo e energia tendo ali, se dispondo a atender funcionários que por diversas vezes iam até os escritórios, ou vão, para quem ainda tem esse modelo que ainda atende, você explicar, se você sentar com o teu cliente, com o funcionário, fazer rescisão, tá? Então, quando me perguntam se 197 não é muito barato, tá? Eu respondo, seria se fosse esse tipo de cliente aqui que estivesse na minha carteira, que eu estivesse fazendo o atendimento, tá? Mas não é esse tipo de cliente, pessoal, vocês precisam entender isso. O tipo de cliente que te suga muito, que tem tudo isso, primeiro, ele não é um cliente para contabilidade digital. O meu modelo hoje aqui, ele não é 100, mas ele é 92, 93% digital. Quem viu as outras lives, entendeu que eu falei que nós não dispensamos nenhum cliente, nós não temos ideia nenhuma, intenção nenhuma de dispensar nenhum cliente, então nós mantemos na nossa carteira alguns clientes que ainda são mais tradicionais. Claro que nós passamos por processo de reeducação, alinhamos várias coisas, mas ainda temos alguns clientes que vêm aqui, se precisam de alguma coisa, vêm fazer uma reunião, querem um atendimento presencial, pouquíssimos mais temos, tá? Então, esse cliente que eu falei, que não seria o barato, não é o tipo de cliente ideal para contabilidade digital, então não, o nosso foco, a nossa energia, a nossa estratégia de marketing, de captação de clientes, o nosso script de vendas e de tudo que a gente trabalha estrategicamente aqui dentro, não é para atrair esse cliente. Quem que é o cliente de 197? Quem que é o cliente que vai te trazer lucratividade e rentabilidade com você cobrando honorários a partir de 197? É o cliente, pessoal. PJ, ele emite uma nota por mês, tá? Ele emite uma nota fiscal por mês. Esse cara, ele tem o Prolabore dele, né? Tem que ter o Prolabore, a gente orienta que tem. Normalmente a gente tem muito cliente aí ligado ao Fator R. Fator R para nós deu um boom, o escritório cresceu muito com a estratégia de Fator R que nós aplicamos. Então a gente tem muito cliente do Fator R de todo lugar do Brasil. O cara tem um Prolabore, o cara tem uma guia de INSS, às vezes um DARF de imposto de renda, que está tudo relacionado ao Prolabore dele. O cara consome pouquíssimo tempo da minha equipe, pouquíssimo tempo da minha equipe. O cara às vezes ali, 1, 2 vezes por mês, o cara faz um contato ou para uma ajudinha com a nota, ou avisando que está enviando alguma coisa, ou surgiu uma nova possibilidade dele fechar um novo contrato com uma nova empresa, ele quer fazer umas contas para quanto que vai a alíquota dele e tal. Coisa simples, tudo tranquilo, perfil de cliente ideal com o perfil de negócio que você montou, entendeu? Não é colocar todo tipo de cliente para dentro que dificilmente você vai conseguir precificar isso de uma forma que você acerte a mão. Lembra que eu falei no começo, quem está aí, eu acertei a mão nessa precificação, porque essa precificação é para perfil ideal, perfil de cliente ideal, o perfil de empresa que nós montamos, que nós desejávamos ter, e hoje, graças ao marketing, a todas as estratégias, a gente traz muito mais desse tipo de cliente aqui para dentro do escritório. Só esse tipo de cliente? Não, tem vários outros tipos de clientes também, vários entre aspas, né? Nós fomos bem segmentados e nichados, então não é um leque muito grande de tipo de clientes que nós temos aqui, e eu vou falar mais para vocês sobre isso também. Tá? Então esse cliente ele é organizado, é um cliente que ele envia ou disponibiliza as informações dele, nós temos fácil acesso às informações dele que nós precisamos para fechar no prazo a parte contábil ou a parte fiscal dele. Pensa, o cara emite uma nota, o buscador de XML, ele busca isso automaticamente, importa a nota fiscal do cara ali, as despesas dele, como o cara é um PJ, pensa quantas despesas esse cara tem,
Então é muito simples deles nos mandar isso, de forma que nós exportemos isso do próprio OFX dele em grande escala, na grande maioria das vezes, ou em algumas vezes nós ainda fazemos ali, nós elaboramos uma planilhinha, damos ali como um bônus para ele, e ele só vai colocando ali quais foram as despesas que ele gastou. Essa planilhinha está preparada para a leitura do nosso sistema, tudo feito muito fácil, tudo no formato digital, sem ter que ir até o cliente, sem o cliente ter que vir até nós, sem ter circulação de documentos, não tem papéis circulando, tudo através do digital. Deixa eu molhar a garganta aqui. Pessoal, estão me ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Minha imagem tá boa, meu áudio tá bom. Quem tá chegando agora aí, Henrique, boa noite, Henrique. Wendel, tudo bem? Meu irmão Wendel também é um cara aí dos vídeos. Alexandre, parabéns, Anderson. Obrigado, Alexandre. Tamo junto, pessoal. Marcelo, grande Marcelão Escoparim, contador amigão lá do Paraná. Qualquer hora eu vou fazer uma live com o Marcelo, a gente já combinou e estamos deixando passar, né, Marcelo? Qualquer hora a gente vai fazer. Pessoal, vamos lá então, tá? Vamos apertando o coraçãozinho aí pro Instagram gostar de nós, isso é importante. Vai compartilhando essa live aí com outros amigos e vamos seguir aqui na precificação. Deixa eu abrir essas perguntas que tem aqui pra gente não demorar muito para responder. Ó, o Vitor me perguntou aqui, ó, por que os valores com final 7? Cara, eu achei, né, tudo que eu falo para vocês aqui, né, tudo é estratégia. Por que 197 e não 200? Eu tenho a percepção de quando você coloca ali um número quebrado para baixo, quem está ali para comprar, ele entende que tem uma vantagem em pagar um pouco menos. Tá? No nosso financeiro isso não faz tanta diferença e você pode ver, cara, você vai lá procurar, por exemplo, na Hotmart, produtos que estão à venda na Hotmart, produtos digitais, você vai ver que a grande maioria dos produtos tem valores quebrados assim, 1997, 497, o 7 ele tem um quê aí que ele chama mais a atenção do consumidor, alguma coisa ali mental mesmo, que trabalha no psicológico do cara e faz com que ele tenha mais aderência à compra, tá? Então a gente pegou isso aí com algumas pessoas estrategistas com as quais nós já conversamos, alguns cases aí praticam e o que dá certo para alguns, às vezes a gente vai lá e se espelha naquilo e aplica na nossa empresa também, tá? Tem uma coisa muito lógica para falar o porquê do 7. O William, vocês cobram abertura, alteração, encerramento, fazem algo do tipo pacote, por exemplo, não cobrar a abertura do cliente novo? Cara, nós cobramos tudo, não tem almoço grátis aqui não, tá? A gente é justo com todo mundo, nós temos tudo precificado, tudo combinado, tudo pelo que nós cobramos, nós entregamos, sempre buscamos entregar algo que seja condizente ou até algo a mais com relação àquilo. Eu coloquei aqui na nossa apresentação, eu vou estar falando sobre isso no decorrer da nossa live, tá? Se ficar mais alguma dúvida, William, me chama de novo que a gente vai bater um papo. Eu só não vou entrar muito nesse assunto agora porque eu preparei para falar sobre isso aqui daqui a pouquinho, beleza? Então é isso aí, vamos seguindo aqui. Pessoal, dependendo do seu ponto de vista, tá? O meu ponto de vista é esse. Compensa muito mais investir em ter vários clientes nesse perfil aqui, ó, que eu falei para vocês, te pagando um honorário menor, do que ter alguns que te pagam mais, porém consomem muito, consomem aí demais do teu tempo, consomem, tira até a tua paz, né? Então hoje eu penso dessa forma, tá? Como eu falei para vocês, eu sempre fui um cara que eu quis focar na parte estratégica, poder fazer com que a empresa crescesse, aprender, praticar, aplicar a parte do marketing mesmo, né? Me desafiar, tanto que eu faço isso todos os dias, volto, repito, tenho bastante orgulho em falar que nós estamos numa pequena cidade, pouco mais de 50 mil habitantes, e daqui a gente tem clientes hoje por todo o Brasil, cara. Por todo o Brasil a gente traz clientes para virem fazer a contabilidade com a gente aqui na Emer e na Viraí, Mato Grosso do Sul. Tem gente que a gente fala pro cara, poucos perguntam, mas às vezes alguém pergunta, de onde vocês são? Cara, nós somos de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Eu quero falar, mas aonde que fica isso? Muita gente nem sabe para que lado que é. No começo eu tinha muita resistência em falar de onde eu era, porque eu tinha medo de gerar ali um preconceito com os possíveis interessados em nos contratar, porque por que eu vou contratar alguém de Naviraí? Onde que é isso, né? Eu falo, pô, ninguém vai querer me contratar, as pessoas vão querer contratar as pessoas lá de grandes cidades, grandes centros ou da cidade delas. Então eu não falava, eu omitia essa informação porque eu tinha esse receio. Mas depois eu também superei isso aí, comecei a falar, quer me contratar, não é pelo local que eu estou, e eu acho que isso hoje já não faz mais muito sentido, porque mudou muito, as coisas estão muito diferentes. As pessoas querem contratar o serviço de alguém pela entrega, pela capacidade, pela diferenciação,
pelo suporte que você vai dar, pela sua especialidade de fato, né? Você vai resolver o problema, a pessoa tem uma dor, você tem a solução para aquela dor, ela tem um problema, você tem a solução para aquele problema. Se você deixar claro isso, se você persuadir essa pessoa, se você convencê-la, se você quebrar as objeções que ela tem, né? Se você colocar na mente dela, claro que você precisa de fato ser essa pessoa, você não vai enganar ninguém, você vai sim conseguir fechar contratos, fechar parcerias, fechar negócio, independente de onde você esteja. Então hoje eu falo de onde eu sou, não temos problemas nenhum com isso, não vejo mais resistência de ninguém por conta disso também. O que as pessoas querem quando buscam a AM são as soluções que nós entregamos e as soluções que nós divulgamos dentro das nossas redes sociais, dentro dos nossos conteúdos estratégicos de marketing, e assim com esses conteúdos a gente chega lá na dor das pessoas que nós colocamos, priorizamos aqui como público-alvo, né? Então, onde eu estou hoje não é um problema. Então, pessoal, eu vejo como uma estratégia que dá muito certo para mim, colocar muito mais empresas, né? Hoje a gente tem um número bem grande aqui de empresas, de clientes, e a grande maioria são PJs, são empresas com honorários baixos aí, a partir de 197, a partir de 197, tá? Partindo daí, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais, mas esse valor não é só isso. Mas só para você ter uma ideia, eu sempre quis trabalhar dessa forma, porque o principal era focar na estratégia. Eu vou falando de outras coisas, às vezes eu me perco no que eu estava falando, mas retomando aqui. Então eu queria focar muito na parte estratégica e eu também queria ter paz, cara. Não tem nada mais desagradável do que você não ter paz. Você chegar na tua casa, seu telefone tocar, cliente pedindo coisa, querendo informação fora de hora. A gente trabalha o dia todo, a nossa rotina é puxada, é exaustiva. A hora que você chega na tua casa, que você quer descansar, ficar com a tua família, é cliente te ligando, te perturbando, querendo saber de um monte de coisa, e não é a hora. Você tem que ter tua hora de descanso, tem que ter tua hora de lazer, você tem que poder tirar períodos de férias, sair com a tua família e a empresa funcionar certinho. E esse público que nós mapeamos aqui é um tipo de empresa que você consegue conduzir de uma forma mais tranquila, que a tua equipe consegue se adaptar de uma forma mais tranquila, né? Não gera tanta rotatividade por desgaste dentro de um escritório, de uma equipe contábil também. Então a gente, como eu disse, nós acertamos a mão nesse trabalho que a gente vem fazendo. E olha só, para você ter uma ideia, um funcionário de uma empresa de contabilidade, um único funcionário, é possível que ele consiga atender até 100 clientes nesse perfil desse PJ. A gente já mapeou isso, a gente já testou isso, a gente já validou isso, então é possível com um funcionário, claro que com um bom funcionário, né? Tenha competente, tenha perfil para isso, saiba dar suporte, tenha a capacidade de desenvolver vários setores ali dentro de uma empresa contábil, porque ele vai ter que lidar com o contábil, vai ter que lidar com o fiscal, vai ter que lidar com a parte do departamento pessoal, a parte previdenciária do Prolabore, né? Então ele precisa entender um pouquinho de tudo, claro que tudo muito simples, porque é um PJ, é uma notinha, mas com um funcionário é possível chegar a atender até 100 empresas. Aí pensa, 197 vezes 100, 19.700. Cara, qual que é o custo que você tem com isso? Um funcionário, um computador, um notebook, uma mesa, pode estar na tua casa, né? Hoje nós temos uma sede, uma estrutura, porque era um sonho que eu tinha também, mas de repente, se eu não tivesse feito isso, nós tivéssemos passado essa pandemia e eu ainda não tivesse construído, investido nessa sede, talvez eu não faria, porque hoje essa questão de home office, né? Hoje a gente não importa onde eu esteja para me poder atender meu cliente. Os PJs, 98% desses clientes que eu estou falando para vocês, eles não estão nem a poucos quilômetros de mim, estão distantíssimos. Os caras estão aí, eu estou no interior do Mato Grosso do Sul, os caras estão em São Paulo, estão no Rio de Janeiro, estão no Nordeste, no Norte, estão no Sul, do outro lado, mas aqui na minha região são pouquíssimos clientes que nós temos. Então por que eu preciso estar aqui para atendê-los? Não preciso. Se eu quisesse hoje pegar minhas coisas, me mudar, morar na praia, que é um outro sonho que eu tenho, aliás, eu poderia ir tranquilamente, porque os meus clientes continuaria atendendo da mesma forma. Nós poderíamos aperfeiçoar essa questão do home office por a equipe para trabalhar em casa. Se eles estiverem ouvindo essa live aqui, inclusive, talvez eles se animem com a ideia. Mas quem sabe futuramente a gente não possa pensar e avançar numa situação como essa, né? Ter mais conforto, trabalhar mais dentro de casa, uma equipe bem alinhada, não precisa necessariamente estar todo mundo junto. Se eu pegar um profissional, atenda 100 clientes, outro profissional, 100 clientes, cada um na tua casa, reuniões ali periódicas. Cara, olha que negócio incrível, né? Olha o poder que a gente tem de fazer as coisas acontecerem, de poder ter mais paz, de poder ter mais lucratividade, de poder ter mais conforto para trabalhar.
Então é um negócio realmente incrível, tá? Para mim isso faz total sentido, se para você também faz, ó, começa a amadurecer essa ideia aí. Boa noite pro Henrique, eu já dei boa noite pro Henrique, né? O Henrique tá falando aí, show, 100, valeu Henrique, tamo junto, meu irmão. Nosso amigo Reginaldo Alves está sempre com a gente, né, Reginaldo? Obrigado, meu irmão, não perde uma live aí. Casê Santinha, meu irmão Cleiton, grande profissional, tamo junto, meu irmão. Você é meu amigão, nosso cliente aqui, tá com a gente desde o início. Muito bom, muito gratificante a gente ter amigos e clientes assim que confiam no nosso trabalho e tá com a gente. Tamo junto, meu irmão, um abraço. O Matheus, ó, opa, ideia é top, né? Já gostou da ideia do trabalho home office. O Matheus é da nossa equipe de legalização aqui. Gostou, né, Matheus? Pessoal, vamos seguir aqui. Deixa eu ver as dúvidas que tem pra gente bater no papo. Precificar conforme o faturamento do cliente é bacana? Totalmente, cara. O que eu tô te falando aqui é totalmente relacionado a isso, tá? Já vou explicar um pouquinho melhor, mas isso aqui é sobre faturamento, tá? Você não vai ficar 197 com o cara ganhando dinheiro a rodo lá e você fica no 197. Não é assim, o 197 é um gatilho de entrada. Entenda isso, ó, marca essa palavra aí. 197 é um gatilho de entrada. Você não perde venda quando você tem um gatilho de entrada. Então anota isso aí que eu vou falar mais daqui a pouquinho. A parte da folha, vocês cobram por funcionário? Cobramos por funcionário. Não tem como você fechar com o cara 197, embora o PJ dificilmente vai ter funcionário, tá? Mas quando tem funcionário, nós cobramos a parte sim por funcionário. Henrique que fez essa pergunta. Vitor, ao Vitor eu já respondi, beleza. Então vamos seguir aqui, galera. Nós vamos tratando esses assuntos aí. Qualquer dúvida que for ficando, vai mandando aí, manda no interrogação ali que eu vou parando aqui, vou conversando com vocês, beleza? A questão, o X da questão, o que é? Beleza, Anderson, gostei da tua ideia, cara, massa pra caramba, eu atraí esse público, um funcionário atende 100 empresas, a lucratividade é massa, o custo é baixo, vou ter paz, esse público não incomoda fora de hora, não vai no meu escritório, não precisa de motoboy, não tem malote, tudo digital, top. Mas como que eu faço para esse camarada vir para dentro da minha empresa? Como que eu atraio esse público, né? Essa é a pergunta principal. O que eu vou falar sobre isso, tá? Primeiro, eu fiz uma live recentemente, nós estamos tendo live todas as terças-feiras, esse mesmo horário, nós começamos às 18, quem está no MS, 19, quem está em Brasília, e a gente está trazendo conteúdos relevantes, assim, estratégicos mesmo, para empreendedor contábil abrir a mente e poder virar em uma contabilidade digital. A gente está fazendo isso, tá bom? Então eu tive 1h20 mais ou menos de live falando sobre estratégias de marketing, que são exatamente essas estratégias que eu falei lá, que nós aplicamos aqui, e nós trazemos uma grande quantidade de clientes todos os meses aqui para dentro da M, certo? Então não vou ser redundante e ficar repetindo as coisas que eu já falei lá. Quem quiser pode ir no meu feed, as lives ficam todas salvas, mas resumidamente, bem resumidamente, a gente faz um mapeamento do público, tá? Um exemplo de mapeamento de público. Arquitetos, aqueles arquitetos que estão no início ali, os caras se formaram, estão pegando alguns projetos, trabalhando em casa, a casa dele é o próprio escritório, e é um público que está aí, que pagaria um 197 tranquilamente, que seria nesse perfil que eu te expliquei, tá? Então você mapeia o público, você vai identificar quais são as dores desse público, identificando essas dores do público, você vai criar esses conteúdos relevantes, com esses conteúdos relevantes você gera atração desse público, joga ele para dentro do teu funil, cai para o teu comercial, negociação e venda ali, e o couro come, isso vai acontecer praticamente todos os dias, depois de um certo tempo, é claro, tá? Então, quais são as dores que você vai identificar no exemplo que eu usei aqui de um arquiteto, por exemplo? Bom, o arquiteto, ele começou a ganhar dinheiro, está movimentando dinheiro na conta pessoa física dele, está sujeito a imposto de renda, de até 27,5%. Pô, mas se ele abrir uma empresa, ele está sujeito a imposto a partir de 6%, sujeito ao fator R, vai pagar ali pro labore e tal, olha que legal. O cara não sabe disso, mas se você gera um conteúdo, gera uma campanha ali em cima disso, sabe quais são os sites que esse cara visita, direciona esse conteúdo para ir lá em cima daquele site que ele está visitando, ele vê uma dica dessa, ele clica, ele se interessa, clica no botãozinho saiba mais, cai dentro do teu funil, aí o resto é contigo, é só você partir pro abraço, tá? Mas nós falamos muito já sobre marketing na outra live e não é o objetivo aqui, vamos voltar à precificação, a cobranças e tudo mais, tá? Mês 7, fechamos 20 novos clientes. Eu tenho a minha planilhinha que eu posto aqui, eu compartilho com vocês de vez em quando. Depois eu mostro para vocês como é que foi o mês 7, de onde que vem essas empresas e quais são os principais segmentos que entram aqui dentro da M, tá? Então nós fechamos 20, desses 20, pessoal, que nós fechamos no mês 7, pelo menos 15
estão dentro desse perfil aqui que eu falei com vocês, tá? Esse perfil a partir de 197, tem 197, tem 247, tem 297, tem 347, então tudo vai depender aí do plano no qual ele se enquadra, e o plano que ele se enquadra depende da necessidade dele e também do faturamento, como o colega perguntou ali, o faturamento faz parte do nosso processo de precificação, tá bom? Então só em um mês a gente conseguiu aí 20 novos clientes e pelo menos 15 desses clientes têm esse perfil. E isso acontece, pessoal, todos os meses. Depois que vocês aprendem aí como que faz e vai melhorando, aperfeiçoando cada vez mais, isso acontece dentro da empresa todos os meses, tá? E vamos seguir aqui, ó. E esse 197 é apenas o valor de entrada e ele tem as suas limitações, ou seja, esse cara, ele é o famoso PJ, tá? Eu falei isso, mas tá no meu slide aqui, então eu falei antes, então eu vou seguir aqui pelo meu slide, pela minha regra, talvez eu repita alguma coisa. Ele é o famoso PJ, ele emite apenas uma nota fiscal, ele tem apenas um prolabore, ele tem pouquíssimos lançamentos contábeis, tudo dele ou é enviado no prazo, ou a gente consegue extrair isso de alguma forma que nós combinamos com ele, tá? Por meios digitais, então dificilmente nós temos atrasos de recebimentos para nós fazermos os processamentos. Tudo 100% digital, ele pouco precisa falar com você, ou pouco ele precisa falar ali com o pessoal da tua equipe, então a tua equipe ganha uma produtividade imensa. Lembra que eu falei? Um funcionário consegue fechar até 100 empresas. Não é aquele tipo de empresa que o cara está te ligando o tempo todo pedindo para você fazer nota fiscal, está te ligando o tempo todo pedindo para você simular as rescisões dos funcionários dele, que ele está pensando em fechar a empresa, não está dando conta, quando ele liga e te pede isso, ele já começa a reclamar que ele está devendo para todo mundo, que a conta dele está estourada, que a mulher dele largou dele, que o time de futebol dele perdeu. Cara, tem gente que liga para o contador e acha que o contador é psicólogo, começa a contar um monte de problema da vida e aí você perde produtividade. Como que você vai focar na estratégia? Como que você vai fazer o que você tem que fazer se você está ali participando de coisas como essa, né? Então isso que nós mapeamos e nós temos hoje, pouquíssimo acontece, tá? Pouquíssimo acontece. Produtividade do time, produtividade dos gestores é outra, pegada totalmente diferente. Esse cara, ele busca conformidade fiscal, né? Ele te procurou, ele abriu tua empresa, ele busca conformidade fiscal e ele busca alguém que seja especialista para ele se sentir seguro. Ele não sabe onde você está, porque você pode estar em qualquer lugar do Brasil, mas ele identificou em você uma autoridade contábil no segmento no qual ele atua. Então ele quer uma conformidade fiscal, ele quer ter certeza que a empresa dele está em dia, se está tudo em ordem, está cumprindo com tudo, que ele não vai ter problema com o fisco, que ele pode trabalhar, focar no trabalho dele enquanto você foca aí na parte burocrática, nessa parte contábil, tributária. Então ele confia em você. Quando você tem toda essa estratégia de marketing, gera toda essa autoridade, ele confia em você e isso que ele busca, tá? Quando ele precisa de um atendimento, ele busca um atendimento humanizado. A grande maioria das vezes o perfil desse público que a gente tem, quando ele quer falar sobre alguma coisa, perguntar alguma coisa, ele não quer mandar um e-mail, esperar uma resposta, ou abrir um chamado, entrar numa fila de espera de atendimento, como existem muitas empresas aí robotizadas, né? Ele quer um atendimento humanizado. Ele quer uma pessoa para falar e uma pessoa que fale a mesma língua que ele, que entenda o linguajar dele, que fale das coisas que entenda as coisas que ele fale. Então isso para ele é primordial. Você oferecendo isso, cara, esse cliente vai virar um fã teu, ele vai te indicar para os amigos dele, ele vai ficar contigo. E quanto mais dinheiro ele ganhar, mais dinheiro você ganha também. Já vou falar sobre isso, tá? Ele não tem tempo e ele também não quer, não faz sentido para ele entrar dentro de uma plataforma e ficar lançando as coisas ali, tá? Ficar conciliando as coisas, ele para fazer na contabilidade dele praticamente, como a gente sabe que acontece nas contabilidades digitais. Então esse é o tipo de público que você vai buscar para dentro da tua empresa. Se o cara tiver decidido que ele só quer pagar menos, você não vai atrair esse cara. Esse cara não vai cair no teu funil. Tá? A gente fala, mas uma contabilidade lá tem 20 mil clientes, como que eu vou entrar fazendo marketing, falando vídeo? O pessoal quer saber de preços, como que vai vir pagar lá 197 para mim se o cara faz a 89? Aí que entra toda a sua parte estratégica e você direcionar o teu conteúdo para o teu público-alvo. Eu não vou direcionar para aquele público que eu sei que ele só está interessado em pagar menos. Como que eu vou identificar isso? Tem várias estratégias, tá? Não vou entrar nesse assunto agora, senão a gente muda o foco da live. Mas você vai atrair o público que vai te pagar um honorário a partir desse 97 e você já entendeu que isso é lucrativo para você, certo? Nesse caso,
Se preciso, você só tem que vender a diferença para o cara. Como assim vender a diferença, Anderson? Se o cara está querendo pagar R$ 89,00, né? Se o cara está indeciso, tem quem decide que quer o mais barato e pronto. Tem quem fica indeciso entre o mais barato, que ele suspeita, né? Porque é 89 e os outros ali que eu estou vendo tudo a partir de 197, 220. O cara fica indeciso. Então, se o cara está indeciso e ele caiu dentro do teu funil, ele veio para o teu comercial, você só precisa vender essa diferença, certo? Se o cara está ali, você que está cobrando 197, os concorrentes estão cobrando 89. É só você vender a diferença do 89 para o 197. Como que você vai fazer isso, pessoal? Muito simples. Quem está vendendo por 89, você já deixa muito claro como é que funciona. De repente o cara não entendeu, falou 89 muito bem, é barato. Cara, se para você faz sentido você contratar nesse formato, né, onde você tem conhecimento técnico e você tem disponibilidade de tempo para você entrar dentro da plataforma, fazer os lançamentos, analisar os relatórios, emitir as suas guias, ter certeza que aquele valor de imposto está certo, que você não tem nenhum benefício fiscal que possa ser apropriado para você pagar um imposto menor. Existe o fator R, explica um pouquinho sobre o fator R. Se você está totalmente familiarizado com isso, eu indico que você fique lá no 89, porque o nosso serviço é diferente, né? Nós somos especializados, nós oferecemos algo diferenciado para o nosso cliente, então nós não deixamos o nosso cliente em dúvida, a gente dá um suporte, a gente identifica se o imposto que ele está pagando de fato é o menor possível dentro da legislação, e olha que a legislação é extensa, então você já planta ali na mente do cara a possibilidade que ele tem de errar por ele não ser especialista. Essas contabilidades na plataforma, por exemplo, não tem essa análise minuciosa, não tem um olhar clínico de um especialista para estar te orientando, para fazer a leitura de um relatório com você, identificar possíveis pontos fortes, possíveis pontos fracos, né? Então, cara, se você fala isso, se você tem essa pegada do comercial e você tem essa conversa sincera com o teu cliente, dando as duas possibilidades para ele, mostrando, claro, os riscos daqui e os benefícios, segurança, vantagens que ele tem aqui, por que o cara não vai pagar um pouquinho mais de 89 para 197 para ter tudo isso que você está oferecendo? Você está oferecendo a sua especialidade, a sua expertise, você está oferecendo a sua equipe especializada com um time que vai fazer um atendimento humanizado, não vai ter que falar com um robô e ficar lá na plataforma quebrando cabeça para onde que vai, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo. Você está oferecendo a possibilidade de reduzir o imposto do cara de forma legal. Você com certeza vai usar gatilhos para falar para ele que empresas como a dele, você tem várias como clientes e você ajuda de fato essas pessoas a terem resultados, né? Você vai usar quantidades de empresas, quantidades de valor de imposto que você já conseguiu fazer reduzir. Com certeza você consegue fazer a venda da diferença do 89 para 197, por exemplo, e não perder a venda e trazer esse perfil de cliente para dentro da tua empresa, tá? A sua equipe pouco intervém nesses processos. Olha que bacana. O processo de atendimento da contabilidade no digital para esse perfil de cliente que nós estamos falando até agora do 197, o PJ, a tua equipe pouco intervém nesses processos. Esse processo é muito digital, tá? Ele é muito digital e as notas são buscadas automaticamente por ferramentas. As despesas deles são trazidas também automaticamente ou por ferramentas, ou por formato de importação, ou pelo extrato bancário já identificando cada uma das despesas dele, ou também por alguma planilha que você mesmo pode montar para ele. Aqui nós montamos a planilha e a sua equipe tem que fazer o trabalho de conferência, né, análise, o processamento ali no fechamento, que é muito tranquilo se você não tem ferramenta que faz esse fechamento. Nós não fazemos automatizado o fechamento por conta da análise de fator R, nós fazemos mensalmente. Então a equipe dá uma analisada, vê se precisa ser feito ajustes ali para garantir que de fato a gente vai entregar aquilo que a gente vendeu, aquilo que a gente ofereceu para o nosso cliente, tá? Quando tem ferramentas que fecham dados de forma automatizada, só que ele não vai mostrar ali que não bateu os 28% do fator R, por exemplo, e que o DAS do cara está indo no valor ali maior ou menor, enfim. Então precisa ter toda uma análise com relação a isso aí. Beleza? E esse perfil de cliente, como eu disse para vocês, ele depende muito pouco do suporte. Esse cara vai te exigir ali, vai te chamar 1 a 3 vezes por mês, olha lá, 10 a 15 minutos por mês. Cara, você ganha muita produtividade, mas muita produtividade mesmo. Deixa eu molhar a garganta aqui. Pessoal, como é que estão aí? Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Tá ficando dúvida? Tô sendo claro? Tá? Vocês concordam com o que eu tô falando? Discordam? Comentem aí para mim, isso é importante. Deixa eu saber como é que vocês estão aí desse lado, tá? Não tô vendo o coraçãozinho subir. Aperta esses botãozinhos aí, vamos fazer o Instagram gostado que nós estamos entregando aqui para vocês, beleza?
Tem mais uma galera entrando aí, ó, o Contador Rodrigo, o Isaías, o Vitor Show, maravilha Vitor, tamo junto. O Vander Davi, muito bom, obrigado. Vai me dando feedback, pessoal, senão eu acho que eu tô falando bobagem aqui, eu preciso saber se vocês estão gostando. Isso, ó, dedinho no coraçãozinho, é bonitinho esses coraçãozinhos subindo na tela aí. Ninguém aperta coraçãozinho, ninguém dá feedback, eu acho que eu tô gastando tempo de vocês aqui, então vão me dando retorno aí, tá? Qualquer dúvida, põe a dúvida aí que eu vou responder todo mundo, tá? Nós vamos bater papo aqui ainda. Deixa eu seguir aqui. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Valor de 197, tá? O colega que perguntou para mim se é com base em faturamento, eu já falei que é. Deixa eu explicar aqui um pouquinho sobre isso então. O valor de 197, ele é o nosso valor de entrada, tá? Um horário inicial. A gente oferece isso como uma ajuda mesmo para o cliente. Que quando ele está começando, como eu disse lá no começo, ele não vai compor ali, ele não vai dispor de um percentual grande do pequeno faturamento que ele está ganhando no começo já com o serviço de contabilidade. Então, o 197, com tudo isso que nós entregamos para ele, o cara está de bom tamanho, o cara entende que tem muita entrega por um valor relativamente pequeno para ele. Tem cara aqui que fatura 5 mil, por exemplo, começa faturando 5 mil e já paga 197, né? Por que o cara não vai para 89? Porque a gente está no perfil do cliente que ele valoriza outras coisas e não apenas o preço, tá? Quem não viu o começo da live, eu falei um pouquinho do que você quer vender, preço ou valor, pelo que você quer concorrer, né? O que você quer disputar no teu mercado aí, preço ou entrega de valor? Entrega valor, vende melhor, vende por um valor maior, vai te dar lucratividade, vai te dar paz, você vai ajustar os processos, igual eu estou explicando, que se não tiver ajustado também, você vende a 197, mas para a pessoa com o perfil errado, que te consome um monte, que é aquele tipo de cliente que eu expliquei, que vai ficar te pedindo nota fiscal, que vai te ligar à noite. Enfim, se você não educar o cliente desde o começo, né, se você não pegar a pessoa com o perfil certo, que você vende da forma correta, e a forma correta é já educar o cliente desde o momento da venda, a gente já faz isso desde o processo de marketing, a gente já deixa muito claro como é que funciona aqui. Então, se você não vender da forma correta, com o preço que estaria bom, você pode ter prejuízo. Então, toma muito cuidado aí, tá? O valor de 197 ele é inicial, ele trata-se de clientes com faturamento até 10 mil reais. É para ajudar no começo mesmo. Até 10 mil reais 197. Passou de 10 mil, amigão? Você está ganhando melhor aí, então vamos aqui nos ajudar, né? Você vai ganhar um pouquinho mais, eu preciso ter mais alguns cuidados com a tua empresa também. Embora o serviço de nota fiscal talvez ele continue só com uma, o Prolabore dele talvez ele continue emitindo só um, não tenha sócio, mas eu preciso cuidar mais, dar mais atenção para o fator R, se caso ele está sujeito a isso. Eu preciso cuidar mais da parte de distribuição de lucro dele, talvez ele com mais receita, ele tenha mais despesas, aumenta o número de lançamentos contábeis, né? Então tem uma série de coisas aí que aumenta a nossa responsabilidade, pode aumentar o nosso serviço, e o cara está ganhando mais, a gente ajudou ele quando ele estava ganhando menos. Fato é que precisa ser ajustado, e isso tudo já é deixado muito claro desde o nosso processo de venda dentro do nosso comercial, certo? Então o cara passou de 10 mil, por exemplo, ali até 50 mil, tá? Tem empresas que a gente deixa até 50 mil, empresas que a gente aumenta antes também, mas supondo ali que de 10 a 50 mil ele sai do 197 e ele vem para 247, olha só. É um reajuste pequenininho, só que a gente entende que o cara não traz tanto trabalho a mais também. E a gente consegue aumentar um pouquinho aqui, melhorar um pouquinho o nosso resultado, certo? E o camarada, pelo tanto que ele aumentou o faturamento dele, não tem problema nenhum em nos pagar um pouco a mais. E se nós não cobramos, tem muita gente que não cobra, deixa o cara faturando um monte por um horário pequenininho, aí ele não tem lucratividade, ele não melhora os resultados dele. Então isso é um ponto de atenção. Principalmente quando a gente trabalha com escala, igual eu estou falando aqui para vocês. Pensa, 20 empresas novas todos os meses. Daqui a pouco a empresa está com 1000 clientes e se eu estou cobrando 197 de todo mundo, eu posso estar tendo uma margem de lucro muito pequena. E eu posso estar com clientes ali faturando 15, 16, 12, 13, que já poderiam ter saído do 97 vindo para o 247, mas eu não fui estrategista na hora da minha precificação e estou deixando o dinheiro sair pelo ralo. Não estou conseguindo fazer investimentos na minha empresa, estou precisando de mais empregados, de mais colaboradores, não estou conseguindo comprar computadores bons, estou querendo tirar umas férias, estou conseguindo ir nem na cidade vizinha tomar banho no córrego. Então eu preciso ter lucratividade, eu preciso trabalhar para ter resultado, ser estratégico, analisar, tudo isso faz total sentido, você precisa deixar claro para o teu cliente como é que o teu negócio funciona, tá? Nesses pacotes que eu estou falando para vocês aqui, 197, subiu para 247, precisa entender também o que o camarada está contratando por isso, tá? Por esse valor, para ele não achar que ele pode pedir tudo e a qualquer momento. Então tem que deixar muito claro, cara, você está pagando 197, você está contratando o quê?
você está contratando serviços básicos e padrão, é claro, porém especializados, né? Eu não vou entregar um BPO financeiro, uma consultoria estratégica para o cara, um processo de precificação dos produtos e serviços dele por esse valor, não faz sentido. É contabilidade, conformidade fiscal, porém feita por quem é especializado no teu segmento, o que te dá uma garantia de estar pagando o menor imposto, com certeza, o que te dá uma garantia de você estar em segurança, tá? Então é isso que ele está pagando por um 97. Então fique claro que é contabilidade, escrituração contábil, é escrituração fiscal, apuração, entrega dos impostos, dos relatórios, é o previdenciário dele, Prolabore, INSS, imposto de renda, é o suporte especializado e humanizado da tua equipe, tá? Ilimitado, mas dentro do horário de expediente, seja muito claro com relação a isso. Ah, me dá o seu número particular para mim te ligar caso eu tenha algum problema no final de semana? Cara, claro que não, de jeito nenhum. Você tem o número da empresa, onde você fala das 8 da manhã, às 11 da manhã, da 1 da tarde, às 18 horas. Esse é o horário que você pode perguntar o que você precisar, que estiver dentro do que a gente combinou, que você vai receber. Nós vamos entregar isso para você. Tá? Fora de hora, negativo, meu amigo. Fora de hora eu tenho a minha família, eu tenho que descansar, eu tenho que cuidar da minha sanidade mental, né? Até os atletas famosos estão falando disso. Nós contadores não somos diferentes, nós temos que cuidar da nossa saúde mental e nós termos os nossos momentos de tranquilidade fora do horário expediente é totalmente necessário, certo? Então é assim que nós nos posicionamos aqui. E quem quiser seguir por esse caminho, achar que é um caminho bacana, legal, que se te atrai isso, já vai pegando essas dicas, cara, vai anotando aí, porque isso faz total diferença. A gente tem que colocar limite em tudo, tá? Tudo na vida da gente tem que ter limite. Até os horários de trabalho, até os nossos momentos de lazer, enfim, a gente tem que limitar aí. Que mais? Diferenciais, a garantia, os diferenciais que nós oferecemos nesse preço, né? A garantia de entender do nicho dele, a garantia de entregar a menor tributação, as orientações necessárias que ele sempre vai receber, por exemplo, questões sobre fator R, isso nos ajuda demais da conta, separação de contas dele, separa pessoa física e jurídica, né? Coisa de praxe. Para muitos empresários isso é um bicho de 7 cabeças, então a gente simplifica isso e faz eles entenderem. Entre várias outras coisas que dentro das nossas especialidades aí a gente consegue entregar tranquilamente, né? Deixa eu avançar aqui para a gente não passar muito aí de 1 hora. Continuando, esse pessoal tem cobrança de adicional de fim de ano, 13º? Não cobramos 13º de ninguém, não sou empregado de ninguém para cobrar 13º. Nós cobramos uma parcela adicional de final de ano, que é apenas o valor de uma mensalidade para ficar mais barato, ao invés de nós cobrarmos separadamente por declarações anuais, como a declaração de imposto de renda da empresa. Não precisa falar para ele que é a DEFIS, ou que é a ECD, ou que é a ECF, declaração de imposto de renda da empresa, que é para nós não termos que cobrar pela emissão de balanço, tá? Para nós não termos que cobrar pela DIRF, para nós não termos que cobrar pela RAIS, para nós não termos que cobrar pela questão da implantação de e-social e o cumprimento de todas as fases. Então a gente simplifica tudo isso, mas nós deixamos muito claro, tá? Nós deixamos muito claro que existe sim uma cobrança adicional, que é uma mensalidade, nós dividimos em 2 meses, paga uma em novembro, paga uma em dezembro, e a gente vai dar conta de tudo, não tem cobrancinhas bestas ali que ele vai ficar recebendo no decorrer do ano, certo? E tudo isso tem que custear, nós oferecemos para ele, claro, como custear as obrigações anuais, encerramento de exercício, emissão de livros fiscais quando ainda necessário, né? E claro que você precisa cobrar isso, eu sempre me posiciono como eu cobro. O cara fala, mas o outro não cobra. Cara, aqui a gente cobra por isso, isso e isso, né? A gente te ajuda com isso, a gente é especialista nisso, a gente resolve esse problema, a gente está aqui para te proteger, para te ajudar, mas nós temos o nosso posicionamento com relação ao nosso financeiro. Pode ser que o outro não cobre, mas e daí? Na tua empresa pode ser que o cara lá faz R$5 mais barato, mas o teu cliente ele confia em você, ele está contigo e tal, então tem toda uma questão de relacionamento criado, de confiança, né? Então você precisa usar isso a teu favor, você precisa usar gatilho, você precisa usar o seu poder de persuasão para você poder negociar valores. Não pode, o outro não cobra, então também não vou cobrar. Pô, quem que vai pagar a tua folha de 13º? A gente tem um honorário já relativamente, se eu não vender mais nada para esse cara, ficar com ele pagando só 1,97, eu tenho um honorário relativamente baixo. E na hora que chegar a minha despesa de folha de pagamento, férias e tudo mais, uma rescisão de um funcionário que ficou muito tempo, e aí? Da onde que eu vou ter caixa para isso? Então precisa ser estratégico em tudo, e o 13º, que não é um 13º, é uma parcela adicional anual, eu não abro mão, eu cobro, parcelo, negocio,
divido em 12 meses se for o caso, mas eu cobro porque eu preciso pagar meu 13º em dias, de repente bonificar algum funcionário no final de ano, antecipar algum dinheiro que ele precisa para poder te dar umas férias. A gente precisa ter caixa para isso também, até para as nossas próprias férias. A gente precisa ter qualidade de vida, umas férias de qualidade, porque a gente trabalha, rala pra caramba, e o dinheiro faz toda a diferença para isso. E essa parcela adicional faz toda a diferença para isso. A gente cobra sim, eu acho que vocês devem cobrar também. E cobramos a parte de serviços que não fazem parte daquilo que eu acabei de falar ali atrás, que são os serviços contratuais, né? O cara vem e vai fazer o imposto de renda, fazer comigo, vamos fazer, te cobro tanto, passa um orçamento, ele aprovou, a gente faz o lançamento ali, vamos fazer o imposto de renda dele, paga a parte. E quando o IBGE manda aquela pesquisa, aquela abençoada, daquela bendita daquela pesquisa, né? Que tem que responder lá uns zilhão, tem mais coisa ali para fechar a contabilidade, outro trem chato, aquela pesquisa do IBGE. Você vai fazer aquilo de graça, cara? Mas o cara fala, mas eu não tenho culpa que o IBGE me sorteou. E você que é o contador do cara, você tem culpa que ele foi sorteado, você vai ter que parar ali meio expediente para preencher aquele monte de baboseira e não vai cobrar por isso? Então, coloca no contrato, ó, se você for sorteado pelo abençoado do IBGE e tiver que responder pesquisa, meu amigo, você vai ter uma cobrança adicional. Então, vamos juntos torcer, porque eu não quero esse dinheiro. Para ser bem sincero contigo, eu não quero receber esse serviço do IBGE, eu não quero fazer esse negócio, que ele é chato demais. Mas se eu tiver que fazer, infelizmente você vai ter que pagar. Pronto, simples assim, já deixa claro desde o começo para o cara não ser surpreendido lá depois de um tempo com o IBGE enchendo o saco dele, ele achar que isso é responsabilidade tua e gerar aquele conflito. Então você tem que evitar conflitos, eliminar conflitos desde o começo do relacionamento, tá? Outras solicitações como cálculo trabalhista, cara, eu sou contador da época do tradicional, há muito tempo, o cara era cliente ali, pagava uma merreca para o escritório tudo atrasado e chegava lá e ainda falava, minha cunhada foi mandada embora lá da empresa que ela trabalha, calcula aí para mim quanto que dá a rescisão dela, não tem nada a ver com o teu serviço. E o nego achava ruim, que você não queria fazer, que você não ia fazer, que não faz parte do contrato. Então, cara, acaba com tudo isso, elimina esse tipo de problema aí da tua vida, tá? Já deixa tudo muito claro, cobra a parte, deixa claro porque você cobra a parte, que se o cara pedir, você cobra, se ele quiser fazer, ele te paga, se ele não quiser, tá tudo bem, ele entende, tá tudo certo. Remissão de guias em atraso, nós não deixamos de cobrar de jeito nenhum. O cara não, a gente fez nosso trabalho, a gente entregou a guia para o cara pagar. No nosso tempo mínimo de antecedência, 48 horas, a gente procura entregar ainda com mais antecedência. O cara não pagou e liga para você lá, manda um WhatsApp. Miguel, recalcula o DAS para mim, eu esqueci de pagar. Claro, recalcula, mas você já deixou alinhado que ele tem um custo adicional. Você vai lá cobrar no mínimo uns R$10 do cara para recalcular o DAS. Por quê? Vai doer no bolso, você não quer esse dinheiro, é claro que você não quer esse dinheiro, você quer que o teu cliente pague em dias. E você cansa de falar com ele a importância de pagar imposto em dias, a importância dele ter a certidão negativa dele, ele não ter pendência e tudo mais. Aí o cara atrasa, ele acha que você vai parar tudo que você está fazendo para refazer a guia para ele e não vai cobrar nada por isso. Cara, isso é um retrabalho, tem que ser cobrado, tá? Emissão de notas fiscais para quem não tem esse serviço contratado, entre algumas outras coisas. Vou me empolgando aqui, que eu vou me vendo muito na realidade e vou me estendendo, mas deixa eu acelerar para me responder as perguntas aqui, pessoal, para a gente ir para os finalmente, tá? Vou falar um pouquinho com vocês agora de tickets maiores, estou falando aí do perfil do 197, mas nós temos sim perfis com tickets maiores também, de baixa complexidade de processamento, com tranquilidade aí nos atendimentos, tá? Com valores maiores, em alguns casos valores até muito maiores, e muita possibilidade de você agregar vendas de outros serviços, que isso é muito importante, a gente vem focando muito nisso aqui dentro também. Por exemplo, infoprodutor é um nicho que está em alta e a gente tem trazido muito cliente desse perfil aqui, desses nichos aqui. Então, o infoprodutor, a gente tem planos para ele aqui a partir de 247, nós fechamos isso com ele até 30 mil mês, tá? Esse cara de 30 mil para 100 mil, ele já vai para um ticket bem maior. E a gente, como vem acompanhando muito esse mercado, essa galera tá voando, tem muita gente ganhando muito dinheiro aí no mercado digital. Então o cara não se importa de quanto mais ele ganha, mais ele te paga, mas ele também é um tipo de cliente que ele exige um pouco mais de você. Ele tem mais dúvidas, ele está dentro do empreendimento que é novidade para ele e é novidade para todo mundo, porque é um mercado ainda nem regulamentado, que muita gente começou a entrar e começou a performar, fazer lançamento, fazer 6 em 7, né? Para quem não sabe o que é um 6 em 7, fazer 6 dígitos em 7 dias, ou seja, R$100 mil em 7 dias com o lançamento de um produto digital. Essa galera vê esse dinheiro e muitas vezes não sabe administrar isso, não sabe quanto de imposto vai dar, como que eu vou emitir as notas disso, então eles precisam de uma assessoria mais pontual.
Eles precisam de uma assessoria mais pontual. Quem tiver dúvida, pessoal, coloca nas bolinhas ali que eu vou responder todas as dúvidas ali, tá? Nos comentários estou vendo que alguns estão deixando e está subindo, mas daqui a pouquinho eu vou responder, tá? O infoprodutor Melo, acima de 30 mil vai para quanto? Aqui, média de 497, certo? Média de 497 pelos nossos planos aqui. De 30 a 100. De 30 a 100, certo? Então esse cara precisa de assessoria com plataforma, ele contrata lá o e-notas, mas ele não sabe colocar esse e-notas lá, ele não sabe configurar o prazo para emissão das notas. A gente pegou tanto o infoprodutor aqui, que os caras faziam a venda e emissão de nota, aí depois vinha lá o cancelamento da compra e ele já tinha emitido a nota. E ele só ia ver isso quando já estava lá na apuração de imposto, com relatório do imposto a pagar com faturamento, não batia com o que de fato ele tinha recebido. Então esse pessoal precisa de muito suporte, dá para você vender muito mais coisa para eles, assim como consultoria, como treinamentos, como mentoria, tá? Então tem uma série de serviços que eles estão dispostos a contratar, se você for especialista no mercado dele, é claro. Se o cara falar para você, pô, como que eu gero aqui, onde que eu lanço a minha despesa com tráfego? Você fala, o que é tráfego, o que é isso? Se você não entender o linguajar que esse cara fala, você não vai ter facilidade em negociar com esse cara. Então entenda, seja especialista, posicione-se como especialista sendo um especialista. Não fala que você é especialista naquilo que você não entende, né? Senão você vai ter problemas, vai queimando aí teu nome, tua marca. Então é um mercado muito bacana, você pode fazer BPO para ele, porque ele começa a ter uma movimentação muito grande. Esse cara tem despesas normalmente muito grandes com afiliados, por exemplo, com produtor e coprodutor que segregam ali a receita do produto, né? Os impostos que vão partindo ali para uma alíquota maior quando ele começa a performar no mercado. Então esse cara precisa sim de um BPO financeiro, análise dos relatórios financeiros para ele poder tomar decisão com uma visão ali, com uma ótica mais especializada, como atua como contador especialista do mercado dele. Então esse cara está muito afim de pagar um valor a mais para você, oferecer algo a mais. Ele não quer pagar caro para contabilidade, conformidade fiscal não. Agora pagar para ter uma consultoria, uma assessoria, uma terceirização no financeiro, pode ter certeza que esse camarada ele está disposto a isso, tá? Empresas médicas, ticket maior ainda, tá? Empresas médicas têm ticket maior ainda, é muito fácil vender BPO para eles. Esses caras não querem pôr a mão na massa, não querem cuidar de nada, eles querem cuidar da saúde das pessoas e que alguém cuide da saúde financeira deles. Então você vai emitir as notas deles, você vai fazer os pagamentos deles, você vai fazer as conciliações do banco, você vai passar os relatórios, ele vai ver quanto que ele teve de lucro. Então é muito fácil vender BPO para médicos. Foca nisso se você atender o nicho médico, tá? Empresas de advocacia também tem tickets maiores, pessoal, também tem tickets maiores. Não é muito fácil vender BPO, o advogado ele normalmente costuma ser mais centralizador, cuidar mais das coisas dele, mas eles valorizam muito um bom serviço, certo? Eles têm eles têm muito conhecimento teórico, de repente, em alguma área tributária e tudo mais, e quando ele identifica que você é especialista de fato na contabilidade para advogados, eles valorizam o teu serviço e eles querem que você gere para ele proteção e, claro, o menor custo possível, tributário principalmente. Então, é um nicho bem bacana aí também. Empresas comerciais é um caso à parte, que precisa ter muito cuidado, a gente já errou muito, mas hoje a gente acertou a mão, como eu disse no início, certo? Temos honorários para comércio a partir de 2,97, é baixo, já adianto para vocês. Só que o comércio, você entrega 2,97 conformidade fiscal, tá? E esse camarada ele tende a crescer e esse também ele é propenso a precisar de outros serviços, principalmente consultoria, porque ele se perde todo com estoque, com precificação, com controle financeiro, ele não sabe quanto que ele está tendo de lucro, ele acha que jogar 100%, comprar um passador de slide desse aqui por R$50 e vender por 100, ele acha que ele está tendo 100% de lucro. Claro que não são todos, né? Mas tem muito empresário aí precisando de suporte, precisando de auxílio. Pouquíssimos estão dispostos a ter um custo relativamente alto, e meio salário mínimo hoje para micro e pequena empresa é considerado alto, sim. Pouquíssimos estão dispostos a ter um custo alto com apenas a contabilidade, porque eles não enxergam valor na contabilidade. Eles enxergam segurança na contabilidade feita por um especialista do mercado dele, mas eles normalmente precisam de algo a mais, uma consultoria, uma mentoria, uma assessoria mais personalizada, e por isso sim eles estão dispostos a pagar, porque isso vai agregar na vida deles. A entrega da DCTF no prazo não agrega nada na vida dele, ele está cagando para isso. A entrega das guias no prazo, fala, não, mas eu entrego todo mês no prazo. Cara, isso é uma obrigação, isso não é um benefício, não é algo a mais que está oferecendo para ele. Tá? Então,
por a contabilidade ali, a tradicional, ele não está enxergando o valor, ele não está a fim de pagar caro, ele vai querer contratar isso barato sim. Só que você traz esse camarada te pagando pouco, depois você precifica a parte de contratação de funcionários, você precifica a parte, o reajuste por aumento de faturamento, você negocia com ele, você identifica as dores, que pode ser que no começo, na contratação inicial, ele nem sabe que ele tem algumas dores, que você vai identificar ali durante o relacionamento e vai surgir a oportunidade de novas vendas, de vender uma terceirização financeira para ele, de vender de repente uma terceirização fiscal. A gente vende terceirização fiscal aqui onde nós ficamos encarregados da emissão das notas fiscais. De vender para ele uma terceirização em RH, para você ajudar ele a contratar de uma forma mais correta, dar um treinamento para a equipe administrativa dele, como emitir notas, como controlar um ponto eletrônico, uma jornada de ponto, enfim, tem muita coisa que a gente pode ensinar esse pessoal aí, tá? Que mais? Claro, o comércio tem que estar também dentro da pegada digital, certo? Você não vai pegar um comércio lá que o cara não tem um sistema que se comunica com o teu, que não gera relatórios, enfim, né? Então tem que estar dentro, você tem que criar o teu modelo e essas empresas têm que vir contanto que estejam dentro desse modelo. Deixa eu voltar aqui, peraí. Entender que a contabilidade é necessária, outros serviços opcionais. Você tem que entender que a contabilidade é algo necessário para ele, né? Outros serviços que você vende à parte são novas ou outras soluções que você vai identificar. Eu vou antecipando, vou falando, e depois na hora que eu passo meu slide eu já falei sobre isso. Mas vamos seguindo aqui, tá? Então você identificando que depois que o cara contratou a tua contabilidade, você vai identificar que o cara tem outras necessidades ali que você vai poder estar vendendo depois. Agora, o que eu considero aqui o pulo do gato, né? Que quando a pessoa contrata os serviços contábeis, muitas vezes ele não sabe as dores que tem. E claro que algumas vezes você alinha e resolve do início algumas questões, né? O cara vem, mas quanto que eu vou pagar de imposto e tal, você vai alinhando isso com ele. Mas outras necessidades você alinha e oferece a solução e, claro, cobra, precifica isso, pois, como é o caso do cara não saber, da pessoa, do empresário, não saber precificar o teu produto, não saber quanto de lucro de fato tem, porque não sabe fazer a precificação. E você entra oferecendo daí uma consultoria financeira, tá? Então a gente tem muito cliente que chega e está iniciando como empreendedor, está cru, abre a empresa, na hora que está empreendendo, está vivenciando o empreendedorismo no dia a dia, vão surgindo as dificuldades, as necessidades de outros serviços que a gente vai lá e oferece, e o cara fica totalmente satisfeito. Por quê? Porque ele está pagando barato na contabilidade, é o que ele queria, e o que de fato vai agregar, vai mudar a vida dele, que vai ser uma consultoria, que ele vai aprender a precificar, ele vai encontrar um markup dele para fazer aquilo de forma mais fácil das próximas vezes, ele vai conseguir enxergar os custos fixos e variáveis, ele vai conseguir ter uma visão diferente do negócio dele, você resolve isso para ele, e ele vai te pagar tranquilamente, feliz da vida. E o que você pode vender para esses caras aí separadamente? Consultorias, treinamento para o empresário, treinamento para a equipe do empresário, mentorias. Tá? Você pode vender não, né? Mas você pode oferecer, por exemplo, sistemas que você tem parceria com sistemas e esses sistemas te pagam um comissionamento. Isso aí, conforme a quantidade vai aumentando, você pode ter um resultado legal com isso também. Né? E o cliente vai estar sempre satisfeito, porque você vai estar sempre resolvendo as necessidades deles, certo? Bom, eu trouxe alguns exemplos para contar aqui, mas para a gente não se estender muito, pessoal, deixa eu falar só o último caso aqui para vocês, que o colega perguntou ali também, que eu já vou responder as dúvidas aqui. Abertura de empresa gratuita, vocês fazem aí, Anderson? Não faço. Cara, para mim abertura gratuita é um tiro no pé, né? Por quê? Se você abre uma empresa para o cara gratuitamente, primeiro você não vai dispor tempo para isso. Se você começar a dispor tempo e fazer o trabalho como você faz cobrando, você vai ficar no prejuízo, né? Então aqui a gente cobramos a partir de R$450 os serviços para fazer a abertura da empresa. Só de abertura, tá? Só de abertura, ó, até o final do mês de julho nós fizemos 62. Nós tivemos 120 novas empresas que entraram, mas tem muita migração, né? Tem pessoal que migra de MEI para ME, não tinha contador e vem, tem pessoal que sai de outra contabilidade e vem, mas aberturas que chegaram aqui para abertura foram 62 empresas. Então se você pegar isso daí, dá mais ou menos 27, 28 mil reais, dá quase 4 mil reais por mês, tá? Só de abertura. Se eu não estivesse cobrando, poxa, eu ia perder esse dinheiro ia deixar de estar no meu caixa.
Com esse valor, eu remunero bem os meus consultores e o meu pessoal da legalização, ganham comissão, né, ajuda a pagar essas despesas que tem com eles. Eles ganhando comissão, eles dão um suporte muito melhor. Nós temos o nosso script de vendas e nós temos o nosso processo de onboard. Então, o cliente que abriu a empresa, esse valor que ele paga, ele já custeia, de uma certa forma, todo o processo de consultoria pelo qual ele passa no momento da abertura e toda a consultoria pela qual ele passa também no momento do onboard. Então não tem como fazer isso de graça. Se fizer de graça, vai virar um negócio totalmente automatizado, robotizado, não vai ser humanizado, personalizado e especializado como a gente vende aqui, a gente precisa entregar isso, então totalmente fora de cogitação não cobrar por abertura, e eu acho que dá para você vender tranquilamente isso aí, sendo persuasivo, explicando a diferença de uma abertura gratuita para uma abertura que você cobra, porque na verdade você não cobra pelo processo de abertura, você cobra pela consultoria, pelas orientações. Você vai ter que fazer depois credenciamento para emissão de nota fiscal para essa pessoa, tem a opção pelo regime tributário correto, que você precisa fazer um planejamento tributário no processo de abertura. Você não está vendendo a abertura, você está vendendo a tua expertise, a tua consultoria. Então, abertura gratuita, tiro no pé. Não fazemos e não temos intenção nenhuma em fazer. Você ganhar um monte de clientes sem pagar a abertura, de repente você fica no prejuízo aí, não está conseguindo nem saber. Né? Então vamos lá. Para os finalmente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Pessoal, deixa eu ver as dúvidas que nós temos aqui. O Jorge me perguntou se nós oferecemos algum sistema embutido no honorário. Conta Azul, temos planos que nós oferecemos sim, tá, Jorge? Claro que não é o de 197, mas nós temos aqui sim alguns segmentos aí que nós oferecemos o Conta Azul embutido. O Henrique me perguntou 197 para qual atividade? O Henrique, PJ, se configurar aquilo que eu falei de uma nota, um prolabore, né, a automação ali para a parte fiscal e contábil entra. Por exemplo, representante comercial, por exemplo, como que é o nome daquela, tem bastante aqui, me fugiu o nome, tá? Mas vamos seguir aqui, afiliado, por exemplo, tá? Um arquiteto, está em início ali de faturamento baixo, um engenheiro, um consultor, pessoal que tem normalmente aí contrato com uma, duas empresas, prestam serviço, emitem as suas notas, tiram o teu prolabore, tem poucos lançamentos, tá? Então, basicamente isso. O Victor perguntou, você faz o contábil de todos os clientes com esses valores? Fazemos o contábil de todos os clientes, Victor. Aqui não tem cliente sem contabilidade, tá? Já passamos o perrengue de ter contabilidade atrasada, cara, mas nós superamos. Foi difícil. Eu vou postar, inclusive, aqui no Instagram, eu tenho um tema sobre isso para falar, que eu vou fazer um post, que vocês vão estar lendo alguma coisinha aí sobre isso. Nós investimos em equipe, trouxemos gente de fora, contratamos mais gente, fizemos uma força-tarefa gigantesca que ficamos uns 5 a 6 meses trabalhando como uns loucos mesmo, e a equipe foi top, foi excepcional em conseguir aí num prazo relativamente curto colocar tudo que a gente tinha de contabilidade em dias, e de lá para cá nunca mais permitimos o atraso. Então é regra, todo mundo tem contabilidade aqui dentro. Como eu disse, tá, o Henrique, otimização de processo, cara, não tem negocinho de ficar lançando débito e crédito um a um, não. Tudo através de ferramenta de importação. A gente otimizou isso, e isso é feito hoje de uma forma muito rápida e tranquila. Vitor, você faz o contábil... Não, quem perguntou foi o Vitor, né? Então tá, o Vitor está respondido. O Henrique perguntou aqui, ó. Detalhe, por favor, como você recebe as informações contábeis do cliente. Qual programa, ferramenta você utiliza? As informações contábeis. Tem clientes que nós alinhamos, deu muito certo de receber pelo próprio extrato OFX dele, tá? A gente cria o plano de contas com as contas que nós temos ali dele a pagar pelo próprio OFX, a gente vai fazendo a conciliação. Tem clientes que nós fazemos por planilha, tá? E tem clientes que nós fazemos pelo Conta Azul, tem clientes que nós fazemos pelo próprio sistema que ele utiliza na empresa dele, o sistema dele gera um relatório do financeiro dele, a gente consegue trazer isso para a parte, para o contábil nosso. Então, basicamente isso. Para detalhar muito aqui, eu teria que abrir sistema e dar uma analisada ali. Eu posso uma hora trazer o meu encarregado, que é minha encarregada, na verdade, do setor contábil, e a gente poder fazer uma live batendo um papo, trazendo mais detalhadamente isso aí, tá? Até porque eu não sou a pessoa diretamente do operacional, né? Eu sou a pessoa do estratégico e nós temos os nossos encarregados ali do operacional. Você atrela reajustes automáticos anuais pelo IGPM? Cara, eu uso o salário mínimo.
Tem gente que fala que não pode e tal, mas eu uso salário mínimo, sempre usei, nunca tive problema. Todo mês de janeiro mudou o salário mínimo, seja pouco, seja médio, a gente reajusta, todo mundo sabe que vai ser assim e fazemos esse reajuste anual. Melo, quanto vocês alteram os honorários quando há funcionários, cada funcionário ou escalonado? Quanto em cada faixa? Basicamente R$30 por funcionário. A gente cobra ali, o cara não tem funcionário, registrou um, a gente cobra R$30. Registrou 10, a gente cobra mais R$300. Né? Se for empresa que tem muita rotatividade de funcionário, aí a gente precifica diferente. A gente cobra um honorário à parte para o departamento pessoal, tá? Mas como a gente tem muito esses PJinhas que eu falei para vocês, infoprodutor, esses camaradas aí, eles têm poucos funcionários na equipe, né? Quando eles contratam um, normalmente esse um fica por muito tempo. Agora, quando são empresas que têm por exemplo, bares e restaurantes, temos alguns. Se essa turma aí, eles vêm, a gente já não precifica dessa forma. Tem toda uma outra estratégia de precificação, porque o departamento pessoal ele é precificado totalmente à parte, tá? Por quê? Você sabe que bar e restaurante não para funcionário, tem todo um controle diferenciado, tem toda uma análise de convenção, enfim. Então a gente cobra valores aí diferentes, tá? O que a gente está tratando hoje aqui, se a gente entra na precificação de A a Z no escritório, dá para fazer um curso. Então a gente está falando aqui mais superficialmente, tá bom? Mas se tiver dúvida com isso, manda, que não tem problema a gente falar não, vai mandando que a gente vai respondendo. Até quanto esse faturamento para 197? Até R$10.000, acima de R$10.000 já sobe. Maxwell, precificar conforme o faturamento do cliente é bacana? Cara, eu falei ali em alguns momentos da live que nós acertamos a mão na nossa precificação, então com certeza é bacana. Qual que seria outra forma de precificar, se não pelo faturamento, né? Você vai subir o honorário do cara lá, mais R$100, se o cara não está ganhando nenhum real a mais, o cara simplesmente vai procurar uma outra contabilidade que cobre o mesmo que ele está cobrando. Agora, se o cara está ganhando a mais, se você alinhou isso com ele desde o momento da venda, não vai ter problema nenhum você cobrar mais, porque ele já sabe, ele está ganhando mais e ele vai te pagar mais. Então é uma estratégia que funciona muito bem. A parte da folha vocês cobram para o funcionário, cobramos a partir de R$30, tá? Depende do perfil da empresa. Vitor Moura, já tinha respondido, beleza. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Beleza, pessoal, então acho que eu respondi todas as dúvidas, tá? Se mais alguém tiver alguma dúvida enquanto eu vou me despedindo aqui, eu abro ali de novo e respondo. Então, esse era o tema de hoje, precificação de honorários contábeis, né? Precificação de honorários contábeis e demais fontes de receita. Tem muita forma de ganhar dinheiro dentro do escritório contábil, não é só o honorário, mas como eu expliquei para vocês aqui, o honorário por si só já pode ser muito lucrativo se você for estrategista em elaborar a precificação dos seus honorários. O Cleison Marcos, qual sistema utiliza para controlar a quantidade de funcionários mês a mês, para aumentar os honorários? O próprio sistema domínio que nós utilizamos para o contábil, ele faz esse controle para nós. Lá no módulo honorários, ele tem uma configuração ali que você parametriza por quantidade de funcionários. Quando o cara registra mais, o próprio sistema ele acusa para você, ele aponta, ó, o cliente tal aumentou a quantidade de funcionários em 2, 3, 5, aí você já vai lá, reajusta o honorário e manda para o cara, ele já está sabendo que já está no contrato, a gente nem comunica que a pessoa já está sabendo, certo? O Diários entrou, você entrou atrasado hoje, meu amigo, poxa, você está sempre com a gente aí, só chegou agora? A Jéssica responde eu. Ô Jéssica, deixa eu ver o que você mandou aqui, peraí. Jéssica, cadê tua pergunta, Jéssica? Onde que você mandou tua pergunta? Não achei a pergunta da Jéssica. Será que foi aqui nos comentários? Se é nos comentários, responde. Ah, tá aqui, ó. Sim, vamos fazer uma live com esse operacional para a gente entender. Vamos combinar sim. Vocês estão gostando do assunto, né? Que entra meu operacional, detalhando aqui. Vou convidar a Elo, logo a Elo é minha encarregada aqui do contábil, braço direito no operacional. Convidar ela para qualquer hora a gente fazer essa live, bater um papo com vocês sobre isso também. Outra hora eu convido o Danilo, que é o encarregado aqui da nossa parte do comercial. O cara vende muito, aprendeu muito. Também chamo ele. E a gente vai trazendo outros colaboradores da EMIC para vocês irem conhecendo a equipe também e algumas coisas aí mais operacionais, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá muito boa a live, obrigado Jéssica, um horário do valor de 97, tal.
Bom, Jéssica, você me perguntou aqui como que eu consigo fazer esse valor de contabilidade. Eu vou pedir para você dar uma olhadinha depois, porque eu expliquei bem sobre isso, tá? Então, dá uma olhadinha aí que acho que eu fui bem transparente com relação a isso, né, pessoal? Quem tá comigo aí, me confirma, por favor. Traz o cara do comercial. Aí, Melo, quer conhecer o Danilão do nosso comercial? Vou trazer sim, tá? Pode deixar que nas próximas semanas aí eu vou convidar o pessoal do nosso operacional para vocês estarem conhecendo e a gente está batendo um papo também, beleza? Mas vocês têm que me ajudar também, gente, trazer mais gente para a live. A gente está trocando ideia com 15, 20, às vezes menos, ó, 12, 10, então convidem mais pessoas. Quando a gente postar lá que tem a live, compartilha, chama a galera, vocês veem que eu estou aqui para bater um papo aberto com vocês, né? Papo reto de contador para contador. Eu abro mesmo a caixa preta, que vocês falam aí, eu respondo. Não tem... A Jéssica chegou atrasada, viu? Eu falei, Jéssica. Dá uma olhadinha, vai ficar gravado aí com certeza. Depois você confere lá, qualquer coisa me chama. Beleza? E vocês me ajudem aí, pessoal, a gente compartilhar esse conteúdo que a gente está colocando aí, certo? Na parceria. Compartilha quando a gente postar, divulga. Depois que sair daqui, vocês sabem que fica salvo ali no nosso feed. Então é legal vocês irem lá, vocês comentarem, vocês salvarem naquele botãozinho lá de salvar, vocês encaminharem para os colegas. Quanto mais tiver daquilo, mais o Instagram engaja a gente aqui e mais vocês me ajudam a ajudar vocês. Porque daí eu entendo que tá bacana, eu entendo que a gente vai trazer mais conteúdo, eu trago meus convidados aqui, daqui a pouco eu tô chamando um de vocês aí, contadores, para contar um pouco da história, a gente compartilhar dificuldades e tal, e desafios e superações. Isso é muito bacana, a gente fortalecer esse mercado, né? A gente fortalecer a nossa profissão. E essa parceria, a gente está aqui disposto a compartilhar o que a gente faz na nossa empresa. São poucos profissionais que fazem isso, né? Muitos que já chegam te oferecendo alguma coisa como mentoria para você pagar, para falar coisas como essas que eu estou falando aqui para vocês. Então, vamos lá, peço para vocês, me ajudem. Eu quero ver quantas curtidas vai ter esse vídeo aqui no final, quantos compartilhamentos, quantos salvamentos, que eu vou me basear nisso para ver se vocês merecem que eu traga aqui, então, os meus colaboradores, meus profissionais, para a gente compartilhar mais conteúdo, mais técnico mesmo, para estar falando com vocês, tá bom? Vou contar com a ajuda de vocês. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Reajuste em janeiro ou no aniversário? Sempre em janeiro, Jorge, sempre pelo salário mínimo. Os caras entrou em dezembro, reajustou em janeiro, automaticamente vai lá, e quando ele compra em dezembro, ele já está sabendo que em janeiro tem um reajustezinho ali. Então, ser transparente é sempre muito importante, tá bom? Então é isso aí, meu povo. O nosso amigo Reginaldo, show, obrigado. Eliane, joia demais, obrigado, Eliane. Live top, cara, é essas coisas que eu preciso. Vocês têm que me dar gás aqui, ó. E os comentários, as palminhas, os coraçõezinhos subindo, as curtidas, os compartilhamentos, é isso que me dá gás. Então, façam isso por mim, me ajudem dessa forma, e eu prometo para vocês que eu vou estar sempre aqui, dando o meu melhor, compartilhando o meu conhecimento, trazendo informações para vocês, criando ideias aqui de novas maneiras de poder estar ajudando vocês, que claro, que querem ser ajudados por mim da melhor forma possível, tá bom? Podem esperar isso de mim, contem com isso. Agradeço demais, demais mesmo, todos vocês que estão aí me acompanhando, que estão curtindo os conteúdos que a gente vem produzindo aí. Quero fazer uma live com você, Alexandre. Show, cara? Vamos fazer sim, vamos bater papo, vamos trazer informação para essa galera aí. Vamos para cima, tá? Quem quiser fazer live comigo, me chama aí no privado, no direct, a gente vai combinando, a gente vai batendo um papo aí, alinhando um conteúdo top e a gente combina com certeza. Beleza, galera? Já tomei muito tempo de vocês, agradeço demais vocês que ficaram comigo aí até essa hora. Não se esqueçam de atender ali o meu único pedido que eu faço por essa entrega que a gente faz com vocês, que a gente traz para vocês, tá? Mete esse aviãozinho para cima, mas manda para um monte de gente, pede para essa galera aí compartilhar, fala, ó, esse doido desse contador tá vindo aqui abrindo a nossa mente, abrindo o escritório dele, o cara é lá do interior, tá com o escritório crescendo cada vez mais, estratégia de marketing, precificação, equipe, engajamento de time e tudo mais. Então, cara, façam esse favor por mim, manda isso aí, fala pro pessoal seguir, vamos colocar, o meu Instagram tem 4 mil e pouquinho, vamos fazer esse Instagram passar dos 10 mil, fazer depois aquele arrasta pra cima, eu acho bacana aquilo, mas eu não posso fazer, porque eu não tenho os 10 mil seguidores, então conto com a colaboração de vocês, beleza? Deixa eu ver os últimos comentários aqui pra gente poder partir. Tá perfeito, obrigado, parabéns pelo conteúdo, show, obrigado, isso aí é, como diz um amigo meu, isso aí é gasolina pro meu foguete, né? Conteúdo top, obrigado.
sempre compartilhando. Deus abençoe, amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tamo junto, não somos nada sem Deus, né? Cara, só agradecer, tu é gente boa demais, credo. Valeu, William, obrigado, cara. Quando vier a Porto Alegre, me liga, faço questão de te assar um churrasco. Poxa vida, com convite para um churrasco, eu vou aí só para esse churrasco. Bom demais, conteúdo top. Obrigado, gente, ó, obrigado mesmo de coração, tá? Satisfação estar com vocês, gosto demais, vocês não fazem ideia do quanto que eu gosto de compartilhar isso aqui, de falar sobre as coisas boas, de também compartilhar as coisas ruins, para de repente a gente receber um apoio do outro lado aí. E é isso aí, obrigado demais, tamo junto, obrigado de verdade. Eu falei obrigado quantas vezes já, hein? Vocês já conseguiram contar aí, contador perdendo conta de quantas vezes eu falei obrigado, né? Tamo junto, galera, Deus abençoe vocês, um beijo no coração, uma excelente noite e um bom resto de semana de trabalho aí. Deus abençoe, beijo no coração de vocês.